E aí, tudo bom com você? Taiwan e um exemplo a ser seguido para o Brasil. Taiwan é mais ou menos o tamanho de um bairro de São Paulo ou de um bairro aqui de Fortaleza, aqui no Ceará, entendeu? Imagina aí, imagina aí, mentaliza aí a Praça da Sé. Imagine o bairro em torno da Praça da Sé. Mais ou menos desse tamanho aí, Taiwan. Imagine aí a Avenida Paulista, o bairro em torno da Avenida Paulista. Mais ou menos desse tamanho aí, Taiwan, entendeu? Bora para ser mais claro aqui para nós nordestinos, para os nordestinos. Imagine aí Aldeota aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, Aldeota. Imagine o conjunto Ceará. Imagine aí Maranguape aqui no Ceará. É mais ou menos desse tamanho aí, Taiwan. Porque apesar de Taiwan ser tão pequeno, um país tão pequeno, um país tão minúsculo, uma ilha pequena, se uniu os empresários de Taiwan, juntamente com a política local, juntamente com o jurídico local, com as leis locais, e criaram simplesmente uma empresa de fazer chips, uma empresa de chips. Ou seja, então eles tiveram essa brilhante ideia de criar chips. A empresa criada em Taiwan para compensar o tamanho do país, TSMC, uma empresa de chips de Taiwan, onde hoje o mundo é dependente, ou seja, todos os países do mundo hoje dependem dos chips de Taiwan, entendeu? Pois é. Inclusive Brasil, Rússia, Estados Unidos, realmente, Europa, todos os países realmente do mundo dependem hoje dos chips de Taiwan. Mesmo sendo um país tão pequeno, tão minúsculo, conseguiram, se organizando, criar uma empresa onde o mundo depende deles. Ou seja, qual país hoje que não precisa de um chip? Todos os países precisam de chips na área de tecnologia. Ou seja, qualquer país que tenha tecnologia precisa de um chip. E o chip vai vir geralmente de Taiwan, entendeu? A realidade é essa. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, presta atenção. Se um chip é tão importante, imagine os alimentos. Agora, olha o Brasil aí. Veja o tamanho do Brasil. Olha a imensidão do Brasil. O quinto país maior do mundo. Quinto maior país do mundo. O Brasil é o único país do mundo que produz alimento o ano todo. Nenhum país do mundo supera o Brasil na agricultura. Nenhum país do mundo supera o Brasil no nosso agro, entendeu? Para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, o mundo depende dos alimentos do Brasil. Ou seja, o mundo hoje ele não sobreviveria sem o Brasil. O Brasil hoje é o país que alimenta o mundo. O Brasil alimenta o mundo, pelo menos na área de alimentação, entendeu? Então, o que acontece? Presta atenção aí. Se você fosse para uma ilha hoje, se você perdesse uma ilha, estivesse numa ilha hoje, você com sua família, com o celular e com o chip no celular, você sobreviveria. Sua esposa, seus filhos, todos com o celular na mão, sem alimentos, vocês não iam sobreviver. Vocês não iam sobreviver nem 6 dias sem comida, entendeu? Então o que acontece? Presta atenção aí. Taiwan, menor que um bairro de Fortaleza, menor que um bairro de São Paulo, é o país mais importante do mundo em tecnologia. Imagine o Brasil que alimenta os países. Agora que tem um problema. Por que o Brasil não é reconhecido? Por que o Brasil não tem tanta importância, pelo menos no exterior, a esse respeito? Você é o culpado. Você é o culpado. Nós somos culpados. Os empresários do Brasil são culpados. A política do Brasil é culpada. A parte jurídica, a parte de leis do Brasil tem culpa do Brasil ser esse país tão desrespeitado, esse país tão, digamos que, do jeito que é agora, visto. Então, para o Brasil se consolidar como um país potente, um país rico, onde que o mundo precisa dele, é preciso que o Brasil tenha união, entendeu? É preciso de uma união no Brasil. Uma união de empresários, uma união de juízes, uma união da parte jurídica. É preciso ter uma união generalizada, entendeu? Desde o Nordeste, Sul, Sudeste.
tem que existir uma união da política com a parte jurídica e com os empresários. Os empresários são responsáveis pela riqueza do Brasil. Os empresários brasileiros são responsáveis pela riqueza do Brasil, entendeu? Mas que sem uma política de infraestrutura, sem uma política organizacional no país, sem uma parte jurídica que funcione, não anda. Ou seja, Taiwan, menor que um bairro de Fortaleza, menor que um bairro de São Paulo, Taiwan dá uma pisa de 10-0 no Brasil. Por quê? Porque são organizados. Taiwan entendeu que a parte jurídica e a parte empresarial tem que andar juntos. Não é o governo querendo sugar os empresários, não é a parte jurídica querendo prejudicar os empresários que faz com que um país cresça, entendeu? Isso só atrapalha. Governo e parte jurídica tem que andar junto com empresários. Nenhum país do mundo merece ter um governo suicida, um governo economicamente suicida. Na minha opinião, um governo suicida é um governo que só cria regras, só cria leis, só cria impostos e nunca favorece nada. O governo tem que andar junto com os empresários. A parte jurídica tem que andar junto com os empresários. Então o Brasil tem tamanho, tem capacidade de crescer. Só falta isso, falta união, entendeu? Não existe união no Brasil hoje. Esse é o motivo da tão pequenez do Brasil. Apesar de ser grande, o quinto maior país do mundo, é um dos países mais pobres, ingênuos, indefesos do mundo. Ou seja, o Brasil, tendo toda a capacidade de ser o país mais próspero do mundo, mais rico do mundo, mais potente do mundo, por causa da desunião, por causa da segregação de pessoas, de homens com mulheres, pobres com ricos, o Brasil é o que é hoje, entendeu? Não é reconhecido em nada. E isso é uma coisa que somente os empresários podem resolver. As pessoas perderam a voz, as pessoas perderam a vez. Mas que um país ele não funciona sem empresários. Então, cabe aos empresários brasileiros, cabe aos empresários do Brasil mudar esse quadro, fazer com que o país ande, comece a andar, entendeu? Porque até este momento, o Brasil não tem andado. Até este momento, o Brasil não sai do lugar, não tem saído do lugar. E ficou realmente para os empresários mudar esse quadro. Assim como os empresários de Taiwan tiveram a visão de criar a dependência mundial de chips, nós brasileiros temos alimentos para alimentar o mundo e precisamos de empresários que reconheçam isso e façam isso funcionar de alguma forma para nos beneficiar nisso, entendeu? A verdade é essa.